E a IA está sendo o principal desafio do marketing para 2026. É o que diz uma pesquisa feita pela Conversion é uma agência do meu querido, digníssimo amigo Diego Ivo. E eu queria falar um pouquinho sobre o que eles trouxeram aqui, né? É uma matéria do E-Commerce Brasil que eu achei interessante trazer, porque ele traz meio que um resumão de tudo que está acontecendo dentro dessa pesquisa. E por que eu estou trazendo essa pesquisa? Tem muita gente me enchendo a paciência para falar a respeito desse assunto, porque tá todo mundo. E assim, vamos combinar, se você não tá, eu acho que você tá errado, porque tá todo mundo perdido em relação ao que fazer com o diacho dessa inteligência artificial. Eu, modéstia à parte, eu me sinto bem na vanguarda usando a maior parte das ferramentas aqui, tudo aquilo que tá super estruturado, super bonito. Ao menos o que as pessoas pensam, né? Que não é real. Eu estou usando tudo, eu estou testando tudo, tudo que eu posso, tudo que eu consigo colocar a mão aqui em relação à inteligência artificial. Mas a verdade é que mesmo para mim ou para outras pessoas aí que estão olhando para a IA com um pouquinho mais de foco, cara, dificilmente elas realmente têm um uso real para aquilo. Deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor. Muita gente está usando inteligência artificial. A grande maioria das pessoas ainda está usando o chat GPT no plano free. E vamos combinar que essa não é a real experiência que você deve ter com uma inteligência artificial. Tem gente que está nesse nível de usar lá o chat GPT no plano free. Tem outras pessoas que já avançaram, estão num plano pago do chat GPT. Tem outras pessoas que nem estão mais no chat GPT, já passaram para um cloud, estão usando Perplexity, estão usando Hugging Face, estão usando uma pancada de outras ferramentas, Olama no local, enfim, tem muita coisa que dá para fazer. E tem até alguns níveis um pouquinho acima. Por exemplo, tem pessoas que estão trabalhando um desenvolvimento utilizando IA. E aí, usando Cloud Code, usando Antigravity, enfim, tem Lovable, que é mais fraquinho, né? Não dá pra fazer muita coisa ali dentro, não, mas é mais bonito também. E no fim, quando a gente começa a olhar para esses usos no dia a dia, uso real, a gente começa a perceber uma coisa. Os usos que a inteligência artificial tem reais e que eles vão favorecer a gente, eles são usos muito específicos. Por exemplo, se você for usar o Lovable, que é uma ferramenta feita para isso, feita para criar landing page, muito mais do que para criar, desenvolver aplicativo, se você for criar uma landing page no Lovable, vai ficar bonita pra caralho. Tá muito boa. E por que ela vai ficar assim? Porque ela foi feita especificamente para aquele uso. E a maior parte das pessoas não está entendendo assim. Elas estão usando alguma ferramenta aí achando que aquilo realmente é para uso geral e que realmente vai ajudar em absolutamente tudo. E não é muito real. Isso não é muito realista. Eu fiz até uma palestra no passado falando a respeito disso, lá na Senior Experience, que foi explicando para que a IA realmente está sendo utilizada dentro do marketing de vendas e do sucesso do cliente. E foi espantoso pedir para a galera levantar a mão e entender que a grande maioria ainda está mesmo naquele ponto ali de usar o chat GPT no plano grátis, achando que aquilo é o máximo, sem se preocupar com alguns pontos que eles, inclusive, estão falando aqui na pesquisa da Conversion, que estão relacionados à governança, estão relacionados a entender, né, a eficiência como um ponto principal, que eu nem acho que é, para ser bem honesto com vocês. Eu acho que nesse momento ela está sendo, mas não é o ponto principal a eficiência, tá? E eu vou deixar até esse assunto para outro vídeo, mas tem muita coisa que dá para fazer com a inteligência artificial. Mas as pessoas talvez não se ligaram ainda que ela é, no fim das contas, só um autocomplete. Sabe aquele do celular? Você está digitando uma palavra, ele vai completar a tua frase. É isso que é IA, só que num modelo muito maior do que isso. Então, embora as pessoas estejam usando, até na pesquisa da própria Conversion, eles falam isso, né?
embora as pessoas estejam usando de forma frequente no dia a dia, ela ainda acontece de forma bem limitada. Por quê? Porque as pessoas estão usando só falando, fazendo pergunta, colocando resposta ali na rotina de trabalho delas. Elas usam mais como um consultor, como um copiloto, né? E isso não é o suficiente para você substituir, por exemplo, uma vaga, uma função. Não é. Então, tem pouca gente que de verdade está automatizando tarefa, com fluxo e tal, e menos gente ainda está operando o agente autônomo, que, na minha singela opinião, é ainda algo muito distante, mesmo desses 2,7% que eles colocaram na pesquisa. Por quê? Porque para o agente ser autônomo, ele tem que ter um conhecimento muito foda do que está funcionando agora para as atividades de marketing, de vendas, de CS, de qualquer outra área. Ele tem que ter um conhecimento muito profundo, ele tem que entender o que funciona. Se a inteligência artificial não está entendendo o que está funcionando, como é que ela vai conseguir se portar? Como que ela vai conseguir tomar decisão? Que já é aí já entra um outro papo também, que eu acho que, deixar a decisão na mão de uma IA não é talvez a decisão mais inteligente, né? Então, tem coisas que estão sendo automatizadas. Te dou um bom exemplo. A Meta, ela acabou de lançar uma integração, né? No finzinho do ano passado eles fizeram a aquisição e agora eles estão lançando uma automação mesmo de dashboard, de reporte do Manus. Então eles compraram o Manus no ano passado e agora eles estão começando a integrar o Manus dentro da ferramenta. Cara, nem eles, depois aí de meses, conseguiram lançar uma ferramenta que vai simplesmente fazer todo o trabalho sozinho. Sabe por quê? Porque é complexo. E quanto mais você faz a tua inteligência raciocinar, né, pior é. Muita gente pensa que é melhor, né? É melhor você pegar lá e fazer uma pesquisa, que ele faça tudo. Cara, às vezes a tua resposta é uma resposta simples. Ela não pode parar e ficar pensando um milhão de coisas. Vamos supor que você pergunte para a tua inteligência artificial. Você pode fazer esse teste, inclusive. Pergunta para ela, fala, olha, quanto é 1 mais 2? E você deixa ela dar a resposta dela. E aí você abre uma nova sessão e você coloca ela para pensar, pra raciocinar, coloca o raciocínio no talo para ela pensar muito tempo naquilo. Cara, ela vai te trazer uma resposta pior. Sério. Sabe por quê? Porque ela vai buscar Pitágoras, ela vai buscar uma pancada de referência para conseguir te dar uma resposta que não vai ser satisfatória. Então, é muito interessante a gente ver como funciona essa questão do raciocínio, porque nem sempre ele é o melhor. E você dá essa possibilidade para tu ir a decidir, não é o momento. É por isso que a gente precisa de seres humanos, pensantes, inteligentes, que tenham a capacidade de entender o que está acontecendo para poder decidir. Então, se você está pensando em simplesmente delegar para a tua inteligência artificial toda e qualquer decisão, cara, não é o momento ainda, tá? Pode acontecer no futuro. Esse não é o momento. Um pouquinho mais aqui sobre o que eles estão falando também da governança, que metade das organizações não tem nenhum tipo de governança ou processo formal relacionado a IA. E aí outros 21% estão analisando riscos de segurança de dados só quando surge alguma demanda bem específica, né, que é uma postura reativa, em que é a postura de quase todo mundo, eu diria, né? Até porque como é que você sabe o que vai aparecer, o que vai ter de resposta, se você não sabe nem qual processo você vai usar para trabalhar com a IA? De novo, tem gente que está na era ali do cloud bot, né, que está ali testando coisas de agentes autônomos, mas a grande maioria das pessoas não está fazendo isso. A grande maioria das pessoas nem pode pensar, sonhar em algo assim. Fora que esse também não é o caminho ideal, né? Vamos lá. Um pouquinho também do que eles estão falando aqui sobre a maturidade e o baixo investimento. E isso também é importante porque tem um descompasso gigantesco entre o que é gasto em cima da inteligência artificial. Tem muita
gente gastando muito pouco e outras não estão gastando nada, né? Usando só a ferramenta gratuita é muita gente, né? 40%. E no fim, se você não está efetivamente usando aquilo que tem de melhor, você também vai acabar trazendo um grande problema para a tua organização. Não estou dizendo que você precisa gastar muito dinheiro, mas, poxa, no mínimo tem um Cloud Code aí para conseguir fazer os testes que você precisa fazer. Então, tá falando também aqui sobre capacitação e eu vou trazer aqui, chegar no fim, na conclusão deles, né? Porque eu concordo bastante com o que a Conversion trouxe aí como resposta, né? Que as empresas precisam fazer essa integração da inteligência artificial aos seus processos, sempre com governança, com investimento, capacitação, e vão transformar uma ferramenta individual em vantagem competitiva e estrutural dessa maneira. Sim, mas não vai acontecer amanhã, tá? Então, se você tem uma expectativa de que, sei lá, você vai demitir teu time inteiro para colocar IA para fazer isso, desculpa dizer, não vai ser amanhã que vai rolar. Tá? Vai demorar muito para que isso aconteça. E eu, na verdade, nem acho que isso vai acontecer dessa maneira. Mas aí, de novo, achismo é o meu palpite. Eu acredito que a gente esteja num momento ímpar do mundo, da história, e que essas pessoas que começarem a usar com mais frequência, elas vão ser capazes, sim, de transformar o uso da inteligência artificial. Elas vão ser capazes de fazer muito mais do que a grande maioria. Mas a gente já passou por várias fases, desde que foi lançado o ChatGPT oficialmente aí para o mercado, e a gente está conseguindo enxergar alguns usos muito pontuais para a inteligência artificial. E é assim que na maior parte das empresas que estão conseguindo trazer resultado com a IA. Seja esse resultado de melhoria de produtividade, seja esse resultado de conseguir usar a IA para trazer resultado direto, né, de venda, de mais receita, especialmente quando você consegue entender que um pedacinho do teu processo pode ser substituído para dar mais tempo para o humano pensar, para agregar, para colocar as coisas no lugar e fazer com que o resultado apareça de verdade. Bom, é isso a notícia de hoje. Obrigado, um beijo no coração. A gente se vê no próximo